Olá, para você que nos acompanha, estamos iniciando mais um episódio da nossa série Entrevista com pré-candidatos da região às eleições desse ano. E dessa vez, a gente conversa com Egídio Ferrari, que já atua há mais de 10 anos como delegado aqui e hoje está em Brusque. É isso, delegado? Seja bem-vindo ao podcast. Sim, exatamente. Muito obrigado, pela oportunidade, mais uma vez, de poder vir aqui até a TV Gaspar, falar um pouco para a comunidade que eu tanto tenho carinho por ter trabalhado aqui, quase 5 anos na Delegacia de Polícia com a segurança pública da cidade. Egídio, é a primeira vez que você se candidata e logo com pretensão de assumir uma cadeira na Alesc. O que fez você tomar essa decisão exatamente? Olha, é a primeira vez que eu me candidato, Hoje estou na condição de pré-candidato, os partidos ainda precisam homologar. Até agora o prazo, vai abrir os prazos das convenções. Durante a convenção é que o nosso nome é aprovado ou não, para depois nos tornarmos candidatos, a deputado estadual, a federal, enfim. Na minha situação, eu sou pré-candidato a deputado estadual, me filiei também, recentemente, foi desde o ano passado que estou filiado a um partido político, e será a primeira vez, a primeira vez mesmo que eu vou para a rua pedir voto, participar de campanha. Eu não tenho experiência até hoje, nunca havia participado de nada parecido assim, realmente, à frente dos trabalhos, digamos, para pedir o apoio e sair às ruas. Mas na condição hoje de pré-candidato, a gente já tem feito várias visitas, várias viagens, inclusive pelo estado, e já me sinto muito feliz com a receptividade, com as conversas, de conhecer gente diferente, lugares novos que eu particularmente não conhecia. Então eu estou tendo essa grande oportunidade, muito feliz e motivado por poder participar desse processo. Certo, você falou de partidos, Você entrou primeiro no Podemos, Por que decidiu hoje partir para o PTB? Bom, um pouquinho assim para contextualizar, eu estou há quase 12 anos na Polícia Civil como delegado de polícia. E com o nosso trabalho, é um trabalho público, de prestar o serviço à sociedade, prestar esclarecimentos à sociedade, principalmente de onde a gente trabalha, como aqui em Gaspar, depois em Blumenau. E eu senti, na verdade, uma vontade, até uma necessidade de participar um pouco da vida política. Porque a gente acaba percebendo que tudo está ligado à política. Então, seja na segurança pública, na educação, até mesmo na saúde, tudo envolve a política, os deputados, os representantes, vereadores, prefeito, enfim. Então, sentindo essa necessidade, eu comecei a conversar com algumas pessoas, comecei a me interessar sobre o assunto, e nessas conversas eu tive, então, o convite do delegado Ulisses, que é um grande amigo, foi nosso presidente da Associação dos Delegados de Polícia de Santa Catarina. O delegado Ulisses foi candidato em 2018 e fez quase 29 mil votos para deputado estadual. Não entrou por conta da legenda, ele era de um outro partido maior, que fizeram outros candidatos, ele acabou ficando um pouco de fora. Mas ele me convidou porque ele estava montando uma nominata no Podemos. O partido, inclusive, do prefeito de Blumenau, Mário Wildem, do prefeito de Balneário Camboriú, o Fabrício, e de alguns outros. Então a gente foi conhecendo as pessoas e tendo sendo avalizado, digamos, pelo delegado Ulisses, que é uma grande liderança nossa, eu acabei aceitando, conversando e me filiei no Podemos. Alguns meses depois, menos de 6 meses depois, esse grupo que me levou para o partido, que me convidou, acabou rompendo lá em Florianópolis, o diretório estadual, com os outros dirigentes, e ele saiu. Ele mais algumas outras pessoas que fizeram parte do convite para mim, eles acabaram deixando o partido e eu vi que eu estava meio sozinho e sem um pouco de identidade. Também, depois da minha filiação, houve aquela filiação do Sérgio Moro, depois houve a filiação do MBL, daquele grupo do MBL, enfim, várias aproximações aqui em Santa Catarina também do governador Moisés, uma possibilidade, uma probabilidade na época dele se filiar ao Podemos. Enfim, são uma série de fatores que foram acontecendo e eu resolvi deixar o partido e aí fui buscar algo realmente que eu me identificasse, em que eu pudesse vestir a camiseta do partido, usar a bandeira do partido. Então, um grupo político em que eu mais me identificasse. E assim, quando conheci o PTB, quando conheci o deputado Kennedy Nunes, que é o presidente estadual do PTB e pré-candidato a senador aqui por Santa Catarina, a primeira conversa já nos deixou muito à vontade em falar
quais eram os planos do partido, quais eram as metas, o que realmente a gente quer fazer como político, quer fazer a diferença, né? Chega de fazer sempre o mesmo. O deputado Kennedy tem uma carreira de 30 anos de vida pública com a conduta ilibada, né? Nunca respondeu nenhum processo criminal, nenhum processo, né, de improbidade, enfim, durante essa vida. Então, eu acredito que a gente precisa, quando vai entrar na política, né, num grupo novo, a gente precisa se identificar com as pessoas e buscar essas lideranças que pelo menos a gente possa se identificar um pouco e fazer parte. Por isso eu escolhi, né, o PTB, é o Partido Trabalhista Brasileiro, né, um partido de direita, a gente chama que é a Casa do Conservador. Dentro do estatuto do PTB, nós temos diversas regras ali, né, de como deve se portar um candidato, quais são as ideias, os projetos e o que o PTB realmente defende, né, para a nação, para o país. E aí sim, por essa identificação com o partido, eu acabei me filiando e hoje estou nessa condição de pré-candidato pelo PTB. São pouco mais de 10 anos de carreira. Nesse tempo, quais são os principais problemas da segurança pública no Estado? O que falta para a segurança pública em Santa Catarina? Com certeza vai ser uma bandeira que você vai defender, né? Sim, o Santa Catarina é um estado privilegiado quando falamos em segurança pública, né? Nós temos aí, se não o melhor, mas um dos melhores índices de resolução de crimes. As cidades mais seguras estão aqui, né? Inclusive uma que consta entre as 10 mais seguras é Brusque, onde eu atualmente estou lotado, né? Temos Jaraguá do Sul. A própria nossa região aqui é muito boa dentro do estado. Mas isso, na minha opinião, não é fruto dos governantes passados. Isso é fruto do trabalho e da dedicação de cada policial civil, militar, penal ou até mesmo, né, da polícia científica, hoje o antigo IGP. São esses profissionais, do Corpo de Bombeiros, enfim, toda a parte de segurança pública são os profissionais que dão a vida, o suor, literalmente pela instituição e para que as coisas aconteçam. E eu cito isso de carteirinha. Porque quando trabalhei aqui em Gaspar, eu trabalhei numa unidade caindo aos pedaços, em que chovia em cima da nossa mesa. A delegacia quase foi interditada pelo Corpo de Bombeiros porque pegou fogo, né, em uma oportunidade. Tivemos que chamar às pressas ali, né, esse auxílio dos bombeiros. E na época eu fiquei quase 5 anos trabalhando nessas condições, em que a população não tinha o mínimo, né, chegava para buscar um documento de veículo, ficava no sol, na chuva, no frio, no vento, né? Ficava sob as intempéries mesmo, porque não tinha onde ficar. E a gente brigava, a gente pedia, aí era um contato com o deputado, era contato com prefeitos, vereadores, e mais a segurança pública é dever do Estado, né? Então, mais pedido aos deputados para que chegasse ao governador, e nada acontece, né? Ou pelo menos quando acontece, é uma velocidade muito lenta e não é prioridade. Então, essa realmente é a minha visão de segurança pública. Por isso eu resolvi, né, dar a minha parcela de contribuição. Como eu tenho dito, eu decidi sentar à mesa das pessoas que falam, né, sobre não só a segurança pública, né, mas falam sobre o futuro do Estado, do país. Então foi essa a decisão principal de ir para a política. E a segurança pública eu vejo que a gente precisa sim de investimentos. Posso citar muitos exemplos aqui, mas vou relembrar de um que, por exemplo, é o caso do assalto, aquele roubo grandioso que teve no aeroporto de Blumenau em 2019. Ali eu me recordo que logo depois do crime foram prometidos mundos e fundos, né? Mais policiais, mais policiamento, mais viatura, mais armamento. Mas o que faz a diferença depois da ocorrência de um crime, para quem ainda não sabe, é o trabalho de investigação. E esse trabalho é exclusivo da Polícia Civil. É apenas o delegado de polícia que tem atribuição para coordenar essas investigações. E nada foi investido. Não veio sequer um software, né, uma tecnologia diferente que nós precisávamos para investigar aquele crime e outros. Então, passaram-se mais de 3 anos, nada aconteceu, ou seja, caiu no esquecimento. Não é prioridade, né, para os governos, nunca foi a segurança pública. Então, realmente, eu quero dar essa contribuição. É o olhar dos bastidores, o olhar daquela, né, que está há 11 anos e meio já como delegado de polícia, trabalhando na linha de frente, né? Eu, por um ano e 2 meses, mais ou menos, eu ocupei uma cadeira de delegado regional em Blumenau. Eu mesmo pedi para deixar aquela cadeira e voltar para a delegacia para poder investigar os crimes, né? Voltei a chefiar lá
a divisão de homicídios, a repressão ao tráfico de drogas, aos roubos a banco e às residências, os crimes graves mesmo, porque eu acredito que a gente precisa estar em contato direto com a população para poder dar essa resposta. E fico feliz quando há esse reconhecimento, né? Não pessoalmente, mas o reconhecimento sim à instituição, né? Como nos últimos dias passei aqui em Gaspar, na festa de São Pedro, né? E algumas pessoas me procuravam, me paravam e diziam: pô, senhor delegado, o senhor não deve lembrar de mim, mas o senhor investigou um crime grave, entraram na minha casa, me amarraram a família, levaram todos os objetos ali de valor, e o senhor com a sua equipe foi investigar, né? Sem ninguém pedir, né? Sem me conhecer, não era amigo, não era nada, e o senhor realmente, por cumprimento do dever, resolveu, né, colocar toda a equipe para trabalhar. As pessoas foram presas, parte dos bens, né, subtraídos foram recuperados. Enfim, isso que me motiva realmente a fazer um pouquinho mais, a fazer com que as pessoas tenham de verdade uma prestação de serviço com a segurança pública de qualidade. Tá certo. Você acha que a posse de arma de fogo pode ser uma alternativa contra a violência? Olha, nós temos que deixar claro o seguinte: o Estado não garante a minha segurança, não garante a segurança da minha esposa, dos meus filhos e nem a tua. Quem acha que está garantido, né, é porque não conhece o mínimo da realidade. O que eu quero dizer com isso? Quando você está em casa e alguém decide, por exemplo, invadir essa residência para subtrair o teu patrimônio ou até fazer mal a você ou a sua família, enquanto você liga na polícia, muitas das vezes não dá tempo. Primeiro, você não consegue nem ligar, né? Os vizinhos não percebem, e se ligar não vai dar tempo das forças de segurança chegar ali para que façam algo. Por isso que, na minha opinião, inclusive na opinião, né, do que a gente defende dentro do PTB, é que o posse e o porte da arma de fogo para a pessoa de bem, para aqueles que passam por todo o processo de aquisição de uma arma de fogo, não é fácil, né? São provas físicas, provas psicológicas, né? Várias avaliações, é caro o processo, a arma de fogo também custa caro. Então a pessoa que passa por tudo isso, na minha visão, sim, ela deve ter o direito de se defender. Armas de fogo salvam vidas, isso tem que ficar muito claro. E vou citar agora um caso muito recente ocorrido em Rio do Sul. A mulher era vítima de violência doméstica, perseguição do ex-companheiro, ameaças, tinha medida protetiva, mas como falei, não adiantava ela ligar para a polícia quando ele chegava perto, porque já era tarde demais. E nisso, o que ela resolveu fazer? Procurou um clube de tiro, credenciado, fez todo o processo e adquiriu uma arma de fogo e deixou na sua residência. Em dado momento, na última semana, esse ex-companheiro resolveu visitá-la e numa discussão pegou uma faca e partiu para cima dela. Qual foi a única alternativa que ela teve naquele momento? Sacar a arma de fogo devidamente registrada e ela treinada, porque havia passado por essas fases, e ela acabou desferindo 3 disparos de arma de fogo, acertou os 3. O homem não morreu, foi socorrido ao hospital, mas isso é o direito que o cidadão precisa ter de se defender. Essa é a liberdade que eu defendo. Então, se o Estado não consegue garantir a nossa segurança, eu devo sim ter o dever, né, pelo menos ter o direito de possuir uma arma de fogo para poder fazer essa minha segurança. E digo mais, na minha família, né, meus irmãos são CAC, eu sou o CAC é a sigla, né, abreviada aí para quem é o atirador desportivo, por exemplo. Então eu sou CAC, meus irmãos são CAC, né, minha esposa vai fazer o processo também, e lá dentro de casa, quem colocar o pé para dentro sem ser convidado corre um sério risco, porque eu sim quero e sempre defenderei a minha vida, o meu patrimônio da minha família. Tá certo. A cada ano você torna mais forte a sua representação à causa animal. A TV Gaspar também, já estamos na 7ª caminhada esse ano, e eu gostaria que o senhor falasse então sobre essa causa animal. Eu sou representante de Santa Catarina de um projeto nacional chamado Cadeia para Maus Tratos. Projeto lá de São Paulo, o delegado Bruno Lima, nosso 01 pioneiro, né, que criou esse projeto. Na verdade, é um grande movimento nacional para que as pessoas que praticam crime de maus tratos contra os animais respondam por seus atos. Então, aqui em Santa Catarina, eu tenho esse projeto, né, a autorização para falar sobre isso, levar essa conscientização. Então, a gente dá palestra nas escolas, em faculdades, em eventos, participa de outras palestras, de encontros também sobre a proteção animal, seminários em câmaras de vereadores, já fui convidado em algumas aqui do estado. E o principal, como disse, é levar o conhecimento. E aqui em Santa Catarina, hoje, as pessoas já sabem
que quem pratica maus tratos contra os animais vai para a cadeia. É isso que a gente defende, é isso que particularmente eu defendo, né, e busco a justiça junto aos meus colegas da instituição da Polícia Civil, junto a outros policiais, né, por exemplo, a Polícia Militar. Sempre que acontece um crime grave na cidade onde eu estou trabalhando, que é Brusque, eu atuo, né, e faço a lei ser cumprida com rigor. E quando é em outro município, eu acabo ligando, fazendo contato com o colega para que eles também façam a aplicação da lei para que a pessoa responda criminalmente pelos seus atos. Certo. Rapidinho, então. O ano passado a gente também teve o protesto dos policiais civis, né? Em Florianópolis, contra a reforma da Previdência, né? Como é que você vê esse protesto e como é que você vê também a atuação do governo no estado hoje? Bom, falar de reforma da Previdência, eu sempre falei que sou a favor da reforma, mas uma reforma que seja igualitária a todos. Nós não podemos ter setores, né, do funcionalismo público com privilégios. Então, quando resolvem fazer uma reforma, tirando direitos de policial, de professor, de profissional da saúde, somente, aí a gente está errado. Tem alguma coisa errada. Porque não somos nós que precisamos pagar a conta, né? Tem diversos outros setores, né, do funcionalismo público, até mesmo agentes políticos, que detêm alguns privilégios que esses sim precisam acabar. Esses fazem a diferença lá no caixa do Estado. A Polícia Civil, né, da qual eu faço parte e posso falar, foi apresentado um estudo pelas nossas associações que hoje os policiais que estão aposentados, né, e em relação aos policiais que estão na ativa, nós da ativa recolhemos um valor maior do que é pago para os aposentados. Ou seja, nós não temos déficit da Previdência nenhuma. E foi nos cortado esse direito, e é um direito que, voltou 15 anos. Então eu sou servidor público do Estado desde 2006 e essa regra voltou a 2004. Então são 15 anos que eu estou no Estado, jogando jogos, né, o jogo conforme a regra estabelecida, e de repente, né, o governo resolve tirar isso, né, simplesmente da nossa instituição. Na verdade, a gente fala realmente que a dignidade dos policiais e de outros servidores públicos foi retirada, né? Nós perdemos a nossa dignidade porque são muitos anos de contribuição para o Estado, esperando que algo pudesse acontecer. E outra, o governo também criou regras diferenciadas que acabam colocando em xeque ou colocando sob pontos diferentes os setores da polícia, da segurança pública. Hoje a segurança pública civil ficou separada da segurança pública militar, né? Então esses direitos, os policiais militares, os bombeiros militares continuaram com os direitos, né, preservados, ninguém mexeu, e a segurança pública civil toda perdeu. O que eu defendo? Jamais tirar os direitos dos militares, mas sim buscar resgatar essa nossa dignidade para quem já entrou no serviço público há algum tempo, como eu falei, mais de 15 anos, possa ter o direito, né, de pelo menos se aposentar dignamente e a família tenha também esse respaldo, né? Hoje também foi uma regra mudada justamente na questão da pensão. Então como é que hoje eu tenho que pensar 2, 3 vezes ao ir para a rua confrontar bandidos armados, como nós fizemos aqui em Gaspar, onde houve inclusive o óbito de alguns deles que entraram em confronto com a nossa equipe? Hoje eu tenho que pensar, e os meus policiais pensam muito, se vale a pena fazer isso. Porque os meus filhos em casa podem ficar sem pensão, podem ficar sem o que comer daqui a alguns anos, porque todas essas regras foram mudadas e a gente quer lutar contra isso. Ok. Gostaria de agradecer a presença do Egídio Ferrari aqui no nosso estúdio. Se quiser deixar as suas considerações finais, por favor. Obrigado. Mais uma vez, né, demonstrar e registrar o meu carinho e apreço por toda a cidade de Gaspar, Ilhota, enfim, toda a nossa região, né, já que sou natural de Blumenau, mas tenho aqui verdadeiros amigos. E se o processo eleitoral se confirmar o meu nome, depois me tornar candidato, né, a deputado estadual, com toda certeza eu vou vir para Gaspar, né, para buscar o apoio da população, e se confirmando depois uma eleição, com toda certeza a nossa região aqui vai ser muito bem atendida pelo delegado Egídio Ferrari. Obrigado. Ok, obrigado mais uma vez então, e até o nosso próximo episódio.